O tema, dessa mensagem é escolha a boa parte. Escolha a boa parte. O tema dessa mensagem, cuja texto base é esse que nós lemos, a conhecida passagem de Jesus na casa de Marta e de Maria, conforme o texto coloca. Escolha a boa parte. Gostaria, meu irmão, minha irmã, de começar com algumas indagações que nos fazem necessárias. Qual é a sua prioridade? O que você tem como prioridade na sua vida? O que é de fato, de verdade, principal para você viver? Para alguns, meus irmãos e irmãs, o principal é adquirir bens, não fazer o bem, mas adquirir bens, riquezas, progresso material. Para outros, o principal é granjear poder. São ávidos de poder, querem poder, são tentados pelo poder. E os irmãos podem ver a cada dia como isso se dá. Essa busca doentia por poder. Outros colocam até como sendo o principal para a sua vida o seu sucesso profissional. E vejo até um certo sentido, no mundo competitivo como o qual nós vivemos, essa busca incessante, mas se torna até uma espécie de uma obsessão. Uma obsessão. Outros buscam prestígio, querem ter prestígio de todas as pessoas, e para isso metem esforços em busca desse prestígio de uma maneira até doentia. O texto e a mensagem de hoje quer mexer conosco exatamente com essas coisas, exatamente com isso. Recontando um pouco essa história que foi lida, Jesus estava indo para Jerusalém e vai fazer uma parada. E ele vai parar naquela casa onde sempre ele gostou de parar. Uma casa acolhedora, onde tem duas mulheres e um tal de Lázaro não muito saudável que moram naquela casa. E ele chega ali, e ali ele vive os momentos que estão relatados no texto. A casa, como toda casa periférica, à margem da grande cidade, no caso Jerusalém, era uma casa muito simples, de gente simples, até porque Jesus, como vocês já sabem, é simples. Eis uma grande lição. Jesus gosta das coisas simples. Já podemos aí aprender algo para a nossa vida. Amém? Amém. Jesus é que ele gosta das coisas simples. É uma casa simples, mas é uma casa de gente amiga que ali habita e que faz gosto em acolher o Senhor Jesus. E ali naquele momento, segundo o texto, conforme a perícope do Evangelho, relata acerca das irmãs, e mulheres. E é propício para nós, nessa noite, até por conta de uma alusão ao Dia Internacional da Mulher que ocorreu essa semana, uma passagem como essa para a gente também estarmos aí tentando contribuir um pouquinho com esta visão da mulher na Bíblia, A mulher no entorno de Jesus, junto com Jesus. Ali tem as duas mulheres, Marta e Maria. E você já pode perceber, eu creio, que trata-se de duas pessoas, embora morando na mesma casa, e sendo duas irmãs, mas duas pessoas bem diferentes, uma bem diferente da outra. E aí nós podemos também extrair uma segunda liçãozinha para a nossa vida. Irmãos nem sempre são iguais, ou não são iguais. Irmãos não são iguais, são diferentes. E elas são diferentes, cada um de um jeito. Marta é a mais velha, aquela que convida, e por sinal a mais velha, só que ela convida Jesus ali, mas ela tem um comportamento um pouco
desfocado. Marta, ela não para, o tempo todo ela está agitada, ao ponto de ser até chamada a atenção por Jesus, e ficava quieta. Ela não para, está agitada, está inquieta, representa essa personalidade, né? Uma pessoa agitada, inquieta, acelerada e muito ansiosa com as coisas. Maria, a mais nova, por sua vez, se postava aos pés do Mestre, aos pés de Jesus, na presença do Senhor, ali aos pés do Salvador. Há um cântico lindo que fala sobre isso. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Então ele estava no melhor lugar, diante da melhor pessoa que ela poderia ver durante os dias da sua vida. Marta, preocupada com as tarefas. Marta é aquela que é preocupada com as formalidades. Marta é aquela preocupada com as coisas, deixando de vivenciar um momento tão sublime, deixando de vivenciar um momento tão raro, deixando de vivenciar um momento tão único e tão incomum, como aquele momento, privilegiando, ao invés de Jesus, as coisas passageiras, as coisas temporais, as coisas rotineiras que ocorriam todos os dias. E ela deixou de desfrutar aquele momento aos pés do Mestre, do Senhor Jesus. Assim como muitos e muitas, que hoje em dia ainda se deixam bitolar pela rotina da vida, envolvem-se por demais com as coisas e se deixam consumir em tarefas, perdendo as oportunidades de estar aos pés do Salvador. Perde a oportunidade. Papéis e coisas ganham um primeiro plano em suas vidas. Bens materiais e afazeres se tornam coisas mais importantes do que o próprio Jesus. E quando acordam, percebem que passaram a vida correndo atrás do vento. E a vida passou. Deixam de acolher, esquecendo-se até de que muitos, sem saber, acolheram até anjos, conforme está em Hebreus 13:2. Muitos, sem saber, acolheram a anjos. Pessoas assim, meus irmãos e irmãs, deixam de viver uma intimidade com Jesus. Estão percebendo? Deixam de viver uma intimidade com Jesus, aos pés do Senhor. O resultado não dá outra: vida agitada, ansiedade na vida, cansaço, estresse. O diagnóstico não é meu. O próprio Jesus, o médico dos médicos, percebeu isso em Marta, ao ponto de dizer o que disse: inquieta e preocupada com muitas coisas. Preocupada com coisas. E Jesus dá-lhe esse diagnóstico. É a velha tirania da urgência que se impôs mais uma vez sobre a vida de Marta. E essa tirania da urgência, que é presente até os nossos dias, é algo que gera impaciência, que vocês bem sabem, percebem e sentem nas relações do cotidiano. A impaciência das pessoas, a pressão que as pessoas sofrem no dia a dia, os atropelos que acontecem numa sociedade tremendamente acelerada. E daí a perda do foco. Há uma perda do foco. Pastor, mas o senhor está dando todas as razões para Maria e querendo com isso nos ensinar que devemos ser irresponsáveis? Porque, na verdade, Marta,
deixa muito claro que irresponsabilidade não era, né? De maneira alguma, né? A questão não é defender a irresponsabilidade, a questão não é apregoar a irresponsabilidade, mas a questão é apontar, sobretudo, para uma vida mais sábia. A questão, sobretudo, é apontar para uma vida focada, mais focada e com mais equilíbrio, voltada mais para o principal, voltada mais para o principal. Para Marta, ainda o principal eram as coisas. O que é o principal para nós? O que tem sido o principal para você? O que você tem como principal para a sua vida? Qual é a sua prioridade na vida? O que você elegeu, optou como sendo algo que seja o principal de tudo na sua vida? Essa é a questão. Tem uma ilustração que conta uma lenda. Uma mãe, uma criança e uma caverna, uma floresta. E essa mãe com essa criança estavam passeando na floresta e se depararam com uma grande caverna. A caverna se abriu e veio uma voz lá de dentro dizendo: entra, pega o que você quiser, só que tem um tempo para você pegar, porque a porta vai se fechar. A mãe com a criança adentrou, e ela mais do que depressa ia pegando tudo que podia naquele tempo, ia pegando e pondo para fora, pegando. Eis que em um dado momento a porta se fechou, ela correu ainda mais para tirar tudo que ela podia lá de dentro, pôr para fora, correndo para lá, para cá, a porta quase fechando, quase já sem ela poder passar, ela mais um pouco, pegou e trouxe para fora e a porta se fechou. Pegou muitas coisas valiosas, mas deixou o principal, deixou a criança lá dentro da caverna. Os irmãos estão entendendo? Coloque-se no lugar daquela mãe, entra nessa cena um pouquinho e veja que equívoco, que erro, que coisa mais equivocada que ela acabou cometendo. Deixou de lado o principal atrás de outras riquezas. Esquecer o principal traz prejuízos irreparáveis à vida. Esquecer daquilo que é o principal é trazer para si prejuízos irreparáveis para a vida. Amém? Amém. Prejuízos que não tem mais reparo, como foi essa mãe. Maria, a mais nova, aquela que conforme Jesus, e não a nossa opinião, ficou com a boa parte, Maria parou com tudo. Para Maria até o próprio tempo parou. Valorizou aquele momento, assentou-se aos pés do Senhor. E esse assentar-se aos pés do Senhor tem vários significados. Primeiro que uma mulher, naquela época, não era comum conversar com um homem assim em público. Não era comum uma mulher se fazer discípula, até porque os mestres, na verdade, não discipulavam para mulheres. Então aí é uma quebra de paradigma, na verdade, onde as mulheres que não podiam, elas agora conquistam um espaço, cria-se um espaço para as mulheres. Jesus é aquele que também discipula as mulheres. Jesus é aquele que quer as mulheres aos seus pés também. Coisa que a velha religião jamais permitia e evitava esse tipo de coisa. As mulheres agora podem ser discipuladas também pelo próprio Mestre Jesus. E Maria ali se assenta à frente de Jesus e começa a degustar as
a degustar os seus ensinos naquele momento, valorizando aquele momento, colocando aquele momento como sendo o momento mais importante, até porque para ela talvez fosse o único, talvez não tivesse outro, talvez não tivesse outro momento para ela de estar com Jesus. Tarefas tem todo dia, serviço tem todo dia. Ninguém vai conseguir fazer tudo para dizer não existe mais, não tem mais. Mas Jesus ali, apenas naquele dia, em sua casa. Para Maria, Jesus era muito mais importante. Era mais importante que tudo. O tempo parou para ela. Para Maria, Jesus era o principal. Era o principal. Era aquilo que havia de mais importante do que qualquer outra coisa. Era estar junto a Jesus. Assim, Maria vivia o momento. Ela vivenciou o momento. Tem pessoas que às vezes não vivenciam o momento. Eles se preocupam com outras coisas e perdem aquele momento, perdem, na linguagem do futebolista, né? Perdem o tempo da bola. Né? Perde o tempo da bola. Né? E aquele momento, aquela é a hora. Entre as coisas de Jesus, Maria ficou com Jesus. Presta atenção. Entre as coisas de Jesus, Maria foi aquela que ficou com Jesus. E isso não é pouca coisa. É muita coisa para a nossa vida. Um baita ensino para a nossa vida nos dias que nós estamos vivendo. O Evangelho de hoje, a mensagem de hoje, a passagem de hoje, a história dessas duas mulheres, uma fazendo uma escolha, a outra fazendo outra. É o Evangelho que quer nos dizer, que quer nos indaga e nos indaga fortemente dizendo, entre as coisas de Jesus, com qual você quer ficar? E esta é a pergunta que vem para nós também, que nos coloca entre as coisas e Jesus. Onde está o nosso foco? Nas coisas ou em Jesus? O que é principal para nós? Qual tem sido a nossa prioridade? Quando colocamos Jesus como principal, meus irmãos e irmãs, o resto acontece. Quando nós colocamos Jesus como principal, o resto acontece. Quem crê, diga amém. Amém. Quando nós colocamos Jesus como principal na nossa vida, o resto vai acontecendo. Quando não colocamos Jesus como principal na nossa vida, nós corremos uma série de riscos que às vezes nós nem sabemos, nem imaginamos. Por quê? Porque não colocamos Jesus como principal na nossa vida. Mais uma coisa que nós aprendemos nessa passagem: fazermos as coisas se antes nós ouvirmos a Jesus é um erro. Captou? Fazermos as coisas sem ouvirmos a Jesus é a baita do erro. Uma vez eu falei para um presbítero, estava cheio de ideias para implantar na igreja. Ótimo, precisamos sonhar, precisamos fazer. Falou, sim, fazer isso, fazer isso. Tudo bem. Você já falou com ele? Quem? Com Deus, com o Senhor. Ah, eu não falei, precisamos falar com ele. Precisamos falar com ele, a obra não é nossa. Primeiro, falar com Jesus, para depois fazermos para Jesus, amém? Amém? É assim que funciona, o texto nos dá conta disso, e na avaliação de Jesus, não é na minha avaliação, ainda que possa contrariar alguns pareceres ou pontos de vista, mas é a palavra do Senhor Jesus. Marta fez a escolha errada. Marta fez a escolha errada. Ah, mas pastor, o senhor está agora, virou aí a bater em Marta e não para mais. Quando a gente bate em Marta, a gente está querendo dizer que nós fazemos o mesmo que Marta. Não é verdade? Nós não, poucas vezes, muitas vezes, nós fazemos exatamente o que Marta fez. Nós fazemos a escolha
Que Deus tenha misericórdia de nós, quando nós erramos nas nossas escolhas. Maria fez a escolha certa, a boa parte, como nós devemos ser, os escolhedores da boa parte. E a pergunta também vem e nos incomoda e é necessária: como que nós temos vivido? Nós temos nos colocado aos pés do Senhor Jesus? Ou somos apenas um grupo de religiosos, um grupo de pessoas bitoladas, um grupo de pessoas cheias de atividade na igreja, mas que não fala com o Senhor? Se for assim, não diferentemente de própria Marta, meus irmãos e irmãs, com todo apreço, carinho, respeito e estima e consideração, nós somos candidatos à ansiedade, nós somos candidatos ao cansaço, nós somos candidatos ao esgotamento, somos candidatos ao estresse da nossa vida. Não se assentar aos pés do Mestre, estarmos correndo o risco de perdermos o foco e até de sairmos daqui vazios. Sairmos daqui vazios. Se nós nos colocamos aos pés de Jesus, nós vamos sair com o coração cheio. Mas se nós não nos colocarmos aos pés de Jesus, nós vamos sair do mesmo jeito que a gente entrou. Vazio. Entra oco e sai vazio, quando não se assenta aos pés do Senhor Jesus. Que Deus nos livre. Amém? Amém. Que Deus nos livre. Há algumas lições ainda que esse texto maravilhoso nos ensina através de Jesus e essas personagens, as mulheres, Marta e Maria, ali numa casa simples. Por exemplo, primeira lição, concluindo nessa lista de lições. Primeira lição: não basta ser crente. Não basta ser crente. Marta e Maria eram crentes. As duas eram. Não eram? As duas eram crentes. Mas não basta ser crente. É preciso ouvir Jesus e aprender aos seus pés. Amém? Amém. Mais uma lição boa para a nossa vida, que nós aprendemos com essa passagem do Evangelho. Não basta estar na obra, mas é necessário se envolver com o Senhor da obra. Sentiram a diferença? Não basta estar na igreja, mas é preciso se envolver com o Senhor da igreja, porque é aí que as coisas vão acontecer de fato e de verdade na nossa vida. Amém? Amém. É assim que as coisas acontecem. Mais uma lição, e essa lição a gente aprende com o comportamento equivocado do mundo. Na obra do Senhor, quando a gente quer chegar aos pés de Jesus, tem gente que quer nos tirar da presença de Jesus. O que Marta fez? Senhor, pede para Maria vir me ajudar, eu estou sozinha aqui trabalhando. Na presença de Jesus, estava com Jesus. Tem pessoas que sem querer, sem saber, quer tirar a gente da presença do Senhor. Que Deus nos livre. Que ninguém seja um instrumento de tirar pessoas da presença de Jesus, mas que seja uma pessoa que também se achegue à presença de Jesus e traga outras à presença do Senhor, aos pés de Jesus. Mais uma lição que nós precisamos aprender com essa passagem. Você e eu, nós não podemos perder o foco, como Marta perdeu. Amém? Amém. O foco é estar na presença do Senhor. O foco é estar aos pés do Senhor Jesus. Esse é o foco. Esse é o foco.
Antes e sobre toda e qualquer coisa, o foco está ali, na presença do Senhor. Não podemos perder esse foco. Mais uma lição, que é uma espécie de um conselho, que é: escolha sempre a boa parte. A boa parte. Que Deus sempre nos dê sabedoria, para nós escolhermos sempre a boa parte, e não a parte que não é boa. Mais uma lição: antes de tudo, coloque-se aos pés do Salvador. Amém? Amém. Antes de tudo. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que vai rolar na sua semana? O que vai acontecer nessa semana? Eu não sei, e é possível que nem você saiba. Talvez na sua pauta, na sua agenda, tenha alguma coisa para você fazer, mas uma coisa é você ver as coisas no papel, outra coisa é as coisas acontecerem no dia a dia. E do papel para o dia a dia tem uma baita diferença. E muitas vezes o dia a dia nos apresenta uma série de surpresas. E para lidar com essas surpresas é preciso, antes de tudo, você e eu, nós estarmos, antes de tudo, aos pés do Salvador, aos pés do Senhor. Repito, eu não sei o que pode acontecer essa semana na sua vida, e nem na minha vida. Por isso mesmo, Deus está nos chamando, Deus está nos conclamando, Deus está nos alertando que nós, antes de tudo, devemos nos colocar aos pés do Senhor, aos pés do Salvador. Por último, última lição, depois de uma série de lições, não poderia ser outra senão essa: coloque-se aos pés do Salvador e seja feliz, muito feliz, para a glória de Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, ficar sempre com a boa parte. Amém? Amém e amém. Estamos chegando ao final do culto, né? Caminhando já para o final. Agradecemos aos irmãos que nos visitam, né? Estamos muito felizes, né, com a presença de vocês, os irmãos aí que estão